Eu vou fazer uma bolsinha simples, uma nécessaire, né, pequena. Ela finalizada, vou pegar um modelinho aqui que eu tenho. Ela finalizada, ela fica assim. Essa cliente específico me pediu para ter 4 centímetros aqui a caixinha de leite. E ter esse acabamento aqui na lateral. Esse acabamento meu já tá pronto aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser que eu dou alguma dica de como montar, ele é simples, é só me deixar um comentário que eu respondo. Essas bolsinhas eu fiz com a medida de 24 por 17. Então seria dois tecido principal, forro que quem quiser põe. Nesse caso aqui, nessa aqui não tem forro, mas se quiser for forro também é dois forros e a parte interna, que são 2 para a parte interna. O zíper, eu estou usando um zíper de 17, tamanho final, ele fica de 17 centímetros, mas é bom pegar um zíper de metro e cortar, né, para poder dar a medida certa, ou então pegar e comprar um zíper um pouquinho maior para poder no tamanho final ele ficar com esse 17, ok? Esse acabamento eu costumo cortar 4x4, 2 frente e verso, para poder fazer o frente e o verso. Ó, o primeiro passo, pega o tecido principal pelo lado da frente, veja, sempre preste atenção qual é a direção do tecido. Tem uns tecidos que não tem direção, mas os que tiver direção, esse, por exemplo, eu costumo deixar ele assim, então vamos colocar aqui, não pode esquecer isso para poder não dar defeito no final. O zíper eu pego o lado direito, que é a parte certa, põe viradinho direito com direito, aí você arruma, tá direitinho, centralizando, e pega o tecido interno, se tiver o forro também, tá? O forro você vai colocar aqui, ó, pode colocar aqui o forro nessa parte. Aí você coloca tudo direito com direito. Eu vou gravar depois um vídeo com o forro pra quem tiver alguma dúvida, tá bom? Pra saber a posição certinho dele. Então, fechou tudo com direito, vamos passar uma costura aqui, ó. Ó, passamos a costura. Aí nós vamos abrir. Agora aqui é questão de gosto. Quando eu faço pra alguns clientes, a pessoa pede com a costura e deixa o acabamento mais retinho. Você vira tudo e passa uma costura aqui pra poder deixar ele todo certinho, tá? Essa minha cliente, ela não quer que apareça do lado de dentro costura, aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, eu vou abrir e vou passar uma costura somente na parte de fora, só pra dar esse acabamento aqui, tá bem? Tô deixando a parte do forro pra cá, pra poder não aparecer na hora que a gente for desvirar. Tô gravando costurando porque eu tô sozinha e aí eu tenho que... não posso ficar segurando o celular, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois é só me perguntar. Pronto, ó, passei a costura somente aqui desse lado, tá? Então, por parte de dentro ele fica assim, sem aparecer costura nenhuma. E agora nós vamos fazer o outro lado. O outro lado a gente pega o tecido de fora também, põe na posição correta. Pega o zíper direito com direito, centraliza ele aqui. E coloca o tecido de fora, o interno, virado para baixo, ok? E do mesmo jeito, vamos centralizar ele certinho aqui e passar uma costurinha. Pronto, passada a costurinha, vamos virar, colocando tudo pro lado de cá, tá? Tem que prestar atenção nisso. E agora, eu costumo deixar na hora que faz esse acabamento, o zíper totalmente fechado. Esse zíper, ele é bem pequeno, esse fecho é bem pequeno, então... não me atrapalha aqui na máquina para costurar. Mas se for atrapalhar, faz uma parada aqui, abre o zíper e finaliza para poder não ficar torta a costura. Vamos lá, só mais uma costurinha aqui. As 2 costuras. Agora nós vamos abrir o zíper, não pode esquecer de abrir o fecho, porque nós vamos agora fechar ao contrário, né? Senão depois não consegue desvirar. O mais importante é para deixar a peça bem acabadinha. Primeiro, vamos centralizar aqui, olha, para prestar atenção, para ficar retinho, tá vendo? Então, vamos colocar
Uma molinha aqui, outra do outro lado, depois aqui, por último do lado que fica interno, porque se ficar algum pedacinho tortinho, não vai dar diferença na peça. Sempre começa pelos fechinhos e depois pro lado que vai ficar de fora, ok? Olha lá, eu fiz isso, eu pus uma molinha aqui, outra aqui e nas pontas, pra deixar só, pra não escapar nada na hora de costurar. O que eu faço? Eu começo a iniciar uma costura aqui, deixo uma abertura aqui e vamos costurar toda a volta. Eu costumo nas beiradas fazer retrocesso, bastante retrocesso aqui e aqui. Porque nós vamos fazer a caixinha de leite com o retrocesso, não escapa o ponto. Aí não fica feio, tá bom? Então vamos fazer a volta aqui, todinha nela, fazendo os retrocessos nas beiradas, ok? Ó, como vocês podem ver, eu fiz toda a lateral, fiz bastante retrocesso aqui, tá vendo? Pra não, depois não estourar o ponto. Retrocesso, fiz o retrocesso aqui e aqui também, tá? Agora nós vamos fazer a marcação da caixinha de leite. Eu tirei uma medida de 1,5, porque no final eu quero que fique com 4 centímetros a caixinha de leite. Então eu fiz de 1,5 por 1,5, porque daí vou ter que depois fazer a margem da costura. Já tirando com a margem da costura, de meio para cada lado, vai ficar com 4. Tá bom? Então nós vamos marcar aqui, ó, na pontinha, 1,5 por 1,5. Marcar em todas as pontas com caneta. Ó, marcadinho, tá? Com a caneta. 1,5 por 1,5. Agora nós vamos cortar. Vamos cortar esses quadradinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui eu fiz o corte. O que nós vamos fazer agora? Vamos abrir. Deixa eu abrir aqui. Ó, nós vamos abrir. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o celular pra mostrar pra vocês. É isso, ó, vamos abrir e passar uma costura aqui, ó. Eu costumo deixar um espaço do pezinho da máquina, pra poder não ter perigo de estourar, e faz bastante retrocesso nessa ponta pra poder fazer a caixinha de leite. Prestem atenção pra deixar costura com costura, ó. Desvirada a peça, ó, a caixinha de leite ficou, vamos ver a medida dela se ficou certinho. Ó, 4 centímetros, tá? Exatamente a medida que a cliente queria. E aí aqui a parte do forro, nós só vamos, a parte interna, nós só vamos passar uma costurinha aqui pra poder fazer o acabamento, tá? Bom, é isso, a peça tá montada, não ficou tão firme, porque essa minha cliente não queria com a parte interna, com um TNT, algo pra deixar mais firme, ela queria mais molinha, mas o acabamento tá assim, ó, ficou a peça totalmente retinha, acabamento das laterais, e embaixo com a bolsinha de leite. Espero que vocês gostem. Se tiver um retorno bom, depois eu arrumo um jeito de gravar costurando, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todas o mais rápido possível. Obrigada, bom dia!